Sou a professora Daiana Trindade e a nossa aula é a democracia cultural em Gilberto Freire. Bom, então vamos começar a falar de sociologia brasileira. E quero, por favor, muita atenção de vocês para compreendermos a história do nosso país, a análise sociológica do nosso país pelo olhar do Gilberto Freire. Mas também não posso deixar de falar para vocês que é um olhar de um homem branco, latifundiário e conservador, mas que é muito importante, ele vai contribuir para a formação da sociologia brasileira. Me acompanhem, por favor. Quando falamos de Gilberto Freire, nós precisamos falar da abordagem culturalista. Por que essa abordagem culturalista ela é tão importante? Bom, gente, me acompanhem aqui. Século XIX, racismo científico crescendo muito na Europa, os europeus olhando o Brasil com desconfiança, com preconceito, dizendo que aqui, esse país entre os trópicos, esse país mestiço, não pode ser um país desenvolvido, será um país sempre atrasado. Então, Gilberto Freire ele irá contribuir com a abordagem culturalista. Ele não vai olhar as relações brasileiras através da raça, não. Ele vai olhar as relações a partir da cultura. E que cultura? A cultura do povo negro, do povo indígena e do branco. Essas três culturas, e ele nos traz o quê? Que essas três raças, que as culturas delas vão se unir. E aí nós temos o quê? Essa multirracialidade. Por quê? Porque o contato entre as raças, ele se dá desde o primeiro momento. Segundo Gilberto Freire, esse contato entre as raças é um contato até mesmo harmonioso, não tão conflituoso. Mas por que Gilberto Freire tem este olhar? Como falei para vocês, homem branco, latifundiário, conservador. Mas vamos adentrar mais no pensamento de Gilberto Freire. A partir deste contato entre as raças, da mestiçagem, ele nos traz que é algo legal, não é algo horroroso, como se dizia, né, na Europa. Não é isso. Essa multirracialidade que vai fazer a riqueza do nosso país. Mas o Gilberto Freire nos traz o quê? O patriarcalismo, as oligarquias, o latifúndio. Por que isso? Porque no Brasil colonial, ele é marcado pelo latifúndio, pelas grandes pedaços de terra. E em seu livro, Casagrande e Senzala, que é um dos maiores livros da sociologia brasileira escritos neste período em que a sociologia ela está começando a se definir no Brasil, ele nos traz que, no livro Casagrande e Senzala, a presença muito forte do patriarcado. Bom, vamos pensar aqui, a Casa Grande está ali com a sua sinhá, o seu senhor branco, nós temos a senzala afastada, aquele lugar horroroso, desumano em que os meus ancestrais estavam, não é mesmo? Só que, para Gilberto Freire, há uma relação. Por que uma relação? Porque este pai, este patriarca, ele é dono das vidas tanto dos negros escravizados, quanto de todos que estão dentro dessa Casa Grande. Então, por isso, o Brasil ele é marcado por uma sociedade patriarcal. E pasmem, gente, até os dias de hoje. Além disso, os grandes latifúndios, a monocultura, as oligarquias, a nossa terra não foi dividida, gente. Até os dias de hoje, não tivemos a reforma agrária. Então, pensem, lá colônia, eu tenho esses grandes latifúndios até os dias de hoje também. Então, Gilberto Freire, ele está analisando este Brasil colonial, este Brasil que é miscigenado, ele nos traz isso. Ele nos traz que a fundação do Brasil, ele se dá pelo estupro da mulher negra. Porque essa mulher negra, ela saía da Casa Grande e ela ia para a senzala. Ela fazia parte também da senzala. Ela era como se fosse da família. Acho que essa frase vocês conhecem bem. Só que ela não era da família. Por quê? Ela fazia de tudo. Ela era ama de leite, ela tirava os bichos de pé dos meninos, filhos e das meninas, filhas do Senhor. Ela iniciava sexualmente os filhos do Senhor. Ela era abusada também pelo Senhor. Tanto que, uma curiosidade horrorosa, mas que eu preciso compartilhar com vocês. Vocês sabiam que
As mulheres negras escravizadas, que eram ditas mais belas, que seduziam os senhores, o que as sinhás faziam com elas? Elas arrancavam os bicos dos seus seios, elas queimavam a sua pele, cortavam o seu rosto, arrancavam as suas unhas. Então, para vocês terem noção das atrocidades que foram feitas com as mulheres negras, não só as mulheres negras, os homens negros também. Mas então, a sociedade brasileira, ela é marcada pela Casa Grande e pela senzala. Só que essa senzala, ela nunca fez parte da Casa Grande. Embora Gilberto Freire acredite que sim, que até foi harmonioso, não foi tão conflituoso assim. Então, ele romantiza as relações entre a negritude, os indígenas e a Casa Grande. Mas o Gilberto Freire, nas suas interpretações do Gilberto Freire, nós temos o quê? Uma democracia racial? Será que existe uma democracia racial? As etnias sempre viveram em harmonia nesse país? Acredito que não é bem assim, não é mesmo? Então vamos entender esse mito de uma democracia racial. Como ele nos traz que a senzala, ela adentrou a Casa Grande, ela fazia parte, então ele via com certa naturalidade tudo isso que acontecia. Por isso que nos dias de hoje, em pleno século XXI, ainda é muito difícil as pessoas compreenderem que existe um racismo. Porque durante muito tempo nos diziam que não. Olha o carnaval, no carnaval todo mundo está na harmonia, né? Todo mundo dançando. Normalmente aquela empregada que vai ser negra, que está dentro da casa da branquitude, ela vai dançar com a sua patroa. Mas não é assim que acontece. Então, Gilberto Freire, como vai dizer Darcy Ribeiro, o maior dos livros brasileiros e o mais brasileiro dos ensaios. Lógico que tem a sua importância, mas precisamos rever, estudar, entender e analisar as entranhas, que não é bem assim. E repito, estou sendo um pouco repetitiva? Estou, mas eu preciso falar. O Brasil, ele é fundado no abuso do corpo da mulher negra. E essa carne negra continua sendo a mais barata do mercado. Por quê? Porque não conseguimos enxergar o racismo em função de uma democracia dita racial. Então, meus queridos, nessa aula nós vimos a democracia cultural em Gilberto Freire, Casa Grande, senzala, o contato entre as raças, patriarcalismo, oligarquias, monocultura, latifúndios, catolicismo, sociedade escravocrata, abordagem culturalista e miscigenação. Mas eu faço um pedido para vocês, que entendam, que compreendam muito bem a nossa história. Nós não podemos deixar de entender que o Brasil foi fundado na depravação dos corpos negros. E todos nós somos filhos de negros e indígenas nesse país. Aproveitem, tirem uma foto linda deste quadro, reflitam bastante e um beijo, até a próxima.